Testemunhar não é apenas um trabalho a ser feito, mas uma vida a ser vivida. Seja você a testemunha de Cristo nesta terra. Deuteronômio 17. Não sacrifiquem ao Eterno, seu Deus, um novilho ou uma ovelha com defeito, ou que tenha qualquer outra anormalidade. Isto é abominação, um insulto ao seu Deus. Se vocês descobrirem que nas cidades concedidas pelo Eterno, seu Deus, existe alguém fazendo algo errado aos olhos dele, violando a aliança com ele, desviando-se para a adoração a outros deuses ou se curvando diante deles, do sol, por exemplo, ou da lua, ou de qualquer deus estrela, investiguem com cuidado, em busca de evidências. Se descobrirem que é verdade, que de fato uma abominação foi cometida em Israel, vocês deverão levar esta pessoa que cometeu esse mal para fora da cidade e apedrejá-la. Lancem pedras sobre ela até que esteja morta. Mas será preciso o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa seja executada. Ninguém pode ser executado pelo testemunho de uma única pessoa. As testemunhas deverão jogar a primeira pedra na execução. Depois, o resto da comunidade participará. Vocês precisam eliminar o mal da sua comunidade. Quando tem questões legais que sejam difíceis demais para vocês, causas difíceis como homicídio, disputas judiciais, brigas, apresentem essas causas no centro de adoração designado pelo Eterno seu Deus. Os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião deverão julgá-las. Consultem esses homens e eles pronunciarão a sentença. Dado o veredito, tratem de cumprir ali mesmo o que foi decidido. Façam o que eles disserem, da maneira que eles recomendarem. Siga as instruções deles nos mínimos detalhes, sem omitir ou acrescentar coisa alguma. A pessoa que ignorar ou distorcer a decisão do sacerdote ou do juiz, que está exercendo o ofício na presença do Eterno, pode se considerar morta. E vocês irão executá-la. Livrem Israel deste mal. Os que souberem da punição pensarão 2 vezes antes de errar. Essa medida combaterá o comportamento presunçoso. Se depois de entrar na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês, e depois de tomar posse dela e de se estabelecer, surgir a ideia, vamos eleger um rei sobre nós, como nas nações ao redor de nós. Aceitem o rei que o Eterno escolher. Escolham um rei entre os homens do povo israelita. Não elejam como rei um estrangeiro, mas só alguém do povo. E tomem cuidado para que ele não construa uma máquina de guerra para si, acumulando cavalos e carros de guerra. Ele não deve enviar emissários ao Egito para buscar mais cavalos, porque o Eterno disse a vocês: vocês nunca mais voltarão para lá. Cuidem também que ele não monte um harém, colecionando mulheres que o desviarão do caminho estreito. Cuidem ainda para que ele não acumule muita prata e ouro. Eis o que precisa ser feito. Quando tomar posse do trono do seu reino, a primeira coisa que ele deverá fazer é confeccionar para si uma cópia desta revelação num rolo, que deverá ser feita sob a supervisão dos sacerdotes levitas. O rolo deverá permanecer ao lado dele o tempo todo, e ele deverá estudá-lo todos os dias, para que aprenda a temer o Eterno e a viver em obediência reverente a essas leis e regulamentos. Ele não deverá cair na armadilha do orgulho e da arrogância, alterando os mandamentos ao seu bel prazer, para adaptá-los a seus propósitos ou elaborando uma versão própria. Se ler o livro e aprender seu conteúdo, ele terá um reinado longo como rei de Israel e seus filhos também. Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas, que são toda a tribo de Levi, não receberão herança de terra como o restante de Israel. A parte deles será as ofertas sacrificadas no fogo ao Eterno. Eles viverão disso. A herança da terra é para seus outros irmãos, não para eles. O Eterno é a sua herança. O que os sacerdotes receberão do povo como parte de qualquer oferta de novilho ou ovelha será isto: a espádua, a queixada e o estômago. Vocês também deverão dar a eles as primícias do seu cereal, vinho e azeite e a primeira lã das suas ovelhas, que o Eterno seu Deus escolheu unicamente a eles e aos seus filhos entre todas as tribos para que prestem um serviço contínuo no nome do Eterno seu Deus.
Se um levita mudar de cidade em Israel, e ele tem o direito de se mudar para onde quiser, e vier ao lugar designado pelo Eterno para adoração, ele poderá servir ali em nome do Eterno com todos os seus irmãos levitas que estiverem presentes e em serviço na presença do Eterno. Ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas, mesmo que tenha o dinheiro da venda das posses de seus pais. Quando entrarem na terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês, não adotem o modo de vida abominável das nações que vivem ali, não ousem sacrificar seu filho no fogo, não pratiquem adivinhação nem magia, não façam presságios, nem pratiquem feitiçaria, não façam encantamentos, nem consultem espíritos ou mortos, para entrar em contato com os mortos. Os que fazem essas coisas são uma abominação para o Eterno. É exatamente por essas práticas abomináveis que o Eterno está expulsando essas nações. Sejam leais ao Eterno seu Deus. Estas nações que vocês estão prestes a expulsar do país se associam com magos e feiticeiros. Mas não será assim com vocês. O Eterno proíbe essas práticas. O Eterno levantará um profeta para Israel que sairá do meio de vocês, do convívio de seus irmãos. Um profeta como eu. Deem todo o crédito a ele. Foi isso que vocês pediram ao Eterno seu Deus no Horebe, no dia em que estavam reunidos na montanha, quando disseram: já não conseguimos ouvir mais o Eterno, não suportamos ver mais fogo, vamos morrer. E o Eterno me disse: eles estão certos, disseram a verdade. Vou levantar para eles um profeta dos próprios irmãos deles. Eu direi o que ele deve falar, e ele passará ao povo tudo o que eu disser. E a pessoa que não der ouvidos às minhas palavras transmitidas por ele, vai acertar as contas comigo. Mas qualquer farsante que se apresentar como profeta, que alegar dizer em meu nome algo que não autorizei, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta terá de morrer. Talvez vocês estejam imaginando: como vamos saber se a mensagem veio do Eterno ou não? Eis o teste. Se o profeta disse em nome do Eterno não acontecer, obviamente o Eterno não está por trás disso. Foi invenção do profeta que deve ser ignorado. Deuteronômio 19. Quando o Eterno seu Deus lançar fora as nações da terra que está dando a vocês, e vocês se estabelecerem nas cidades e casas delas, separem 3 cidades de fácil acesso na terra que o Eterno, o seu Deus, está dando a vocês como propriedade. Dividam a terra em 3 partes. Essa terra que o Eterno está dando como sua herança, e façam estradas para essas cidades, a fim de que qualquer pessoa que acidentalmente matar outra possa fugir para uma dessas cidades. Esta é a orientação para aquele que matou alguém e fugiu para uma dessas cidades com o propósito de se refugiar. A morte do seu próximo tem de ser sem premeditação, e não pode haver histórico de inimizade entre eles. Por exemplo, um homem vai à floresta com seu amigo para cortar uma árvore. Ele ergue o machado e o ferro escapa do cabo e acerta um amigo, matando-o. Ele poderá fugir para uma dessas cidades e salvar a sua vida. Se a cidade estiver muito longe, o vingador de sangue poderá alcançar o que matou seu amigo no calor do ódio da perseguição e matá-lo, mesmo que ele não mereça, pois não foi culpa dele. Não havia histórico de inimizade entre eles. Por isso ordeno: separem essas 3 cidades para vocês. Quando o Eterno seu Deus aumentar o território de vocês, ampliando suas fronteiras, como ele prometeu solenemente aos seus antepassados, se vocês obedecerem a tudo o que estou ordenando, isto é, amando ao Eterno e fazendo sempre o que ele diz, separem outras 3 cidades de refúgio, para que não haja possibilidade de ser derramado sangue inocente na sua terra. Vocês estão recebendo esta terra como herança, portanto, não vão contaminá-la com sangue inocente e atrair a culpa desse sangue sobre vocês, vão? Mas se o homem com uma história de ódio pelo seu próximo fizer uma emboscada para ele, matá-lo e então correr para uma dessas cidades, aí a história é outra. Os anciãos da cidade dele deverão mandar buscá-lo e entregá-lo ao vingador de sangue para ser executado. Não tenham pena dele. Eliminem a contaminação pelo sangue inocente derramado em Israel, para que vocês vivam bem e respirem ar puro.
Ninguém mude os marcos de divisa do seu vizinho, estabelecidos como pontos de referência pelos desbravadores para definir a propriedade de cada um. Vocês não poderão condenar ninguém por um crime ou pecado pelo depoimento de uma única testemunha. Serão necessárias 2 ou 3 testemunhas para fazer uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de um crime, as 2 partes envolvidas na disputa deverão se apresentar ao Eterno diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo na ocasião. Os juízes farão uma investigação minuciosa. Se a testemunha for de fato uma testemunha falsa e tiver mentido contra seu irmão israelita, deem a ela o mesmo remédio que ela queria ministrar à outra parte. Eliminem o mal contagioso da sua comunidade. As pessoas vão tomar mais cuidado depois de saber como vocês agiram. É uma forma de coibir esse tipo de crime entre vocês. Não tenham pena da pessoa que deu falso testemunho. É vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Novo Testamento. Marcos 13, do 1 ao 20. Jesus saía do templo quando um dos discípulos chamou sua atenção. Mestre, olha essas pedras, essas construções. Jesus disse, vocês estão impressionados com essa arquitetura grandiosa? Tudo isso será um monte de ruínas até a última pedra. Mais tarde, enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, no local de onde podia avistar o templo, Pedro, Tiago, João e André foram conversar com ele. Quando essas coisas vão acontecer, que sinal teremos de tudo caminhando para um desfecho? Jesus explicou, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Fiquem atentos, pois vocês serão levados aos tribunais e tudo irá de mal a pior. Vocês serão torturados e todos perseguirão os que levam o meu nome. Vocês serão postos como sentinelas da verdade. A mensagem tem de ser pregada em todo o mundo. Quando traírem vocês e os levarem aos tribunais, não se preocupem com o que dizer. Quando chegar o momento, digam o que estiver no coração. O Espírito Santo dará testemunho por intermédio de vocês. Haverá irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando os pais. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Fiquem firmes, isto é necessário. Fiquem firmes até o fim. Vocês não ficarão desamparados, pois serão salvos. Estejam preparados para fugir quando virem a besta da profanação estabelecida onde nunca deveria estar. Quem lê não terá dificuldade de entender o que estou falando. Quando isso acontecer, se vocês estiverem na Judéia naquele tempo, corram para as colinas. Se estiveram trabalhando no quintal, não voltem para buscar nada em casa. Se estiverem no campo, não voltem para buscar agasalho. As grávidas e as que amamentam sofrerão mais. Orem para que isso não aconteça no inverno. Serão dias difíceis. Nada parecido aconteceu desde que Deus fez o mundo, nem depois haverá. Se esses dias de aflição seguissem o curso normal, ninguém suportaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, a aflição será encurtada.